Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui o empresário Jorge Pinheiro, diretor da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e o Egídio Garó, superintendente da FEComércio Acre. Satisfação tê-lo conosco, senhor Egídio, mais uma vez. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos os senhores. É um prazer estarmos aqui como sempre, né? E nos colocamos à disposição. A Federação do Comércio está aí sempre à disposição, né, para participar desses debates, enfim, enriquecer os nossos processos acrianos aqui e torná-los aí cada vez mais efetivos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Jorge Pinheiro, satisfação tê-lo conosco. Boa noite. O prazer é meu, mais uma vez, voltar aqui nesse programa, na nossa TV, encontrar com você, com o Narciso, com o Osmi, com o Egídio. E é importante que a gente possa discutir o momento que nós estamos vivendo no país, no nosso estado, e falar do comércio, das atividades econômicas, nesse momento de transição que estamos passando no Brasil. Você chama isso de transição? Chamo. Transição, porque dessa transição nós vamos sair para um país muito melhor do que o que nós vivemos hoje. Eu não tenho dúvida disso. Em que aspecto? Melhor em que setor? No aspecto político, empresarial, nós vamos ter um país novo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Econômico, na área econômica? Econômico, social, com novas diretrizes, com um pensamento totalmente diferente do que nós vivíamos, do que nós tratávamos. E eu estou falando referente a negócios, porque esse é o momento que nós estamos vivendo, Narciso, mas também político, porque nós não desvinculamos uma coisa da outra e é público, todos nós estamos vendo todo dia as notícias. Narciso, permite-me aproveitar essa deixa dele. Esse entusiasmo, né? É entusiasmo. Isso é bom. O pessoal do comércio é extremamente entusiasta, né? Porque o Jurilândia, quando vem aqui, também é um cara permanentemente otimista. Né? Otimista. Isso. Eu tenho aqui uma notícia do G1, aqui, do Acre, que diz que a economia do Acre deve crescer 1,2% ao ano até 2020. E diz mais, sabe quem é que vai puxar esse crescimento? É o setor de serviços e o comércio. É quem vai puxar esse crescimento. Eu gostaria de ouvi-los. Sem dúvida, Osmi. Primeiro, eu talvez vou falar alguma coisa que vocês possam até ficar assustados. Eu acho que é evidente que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise de pouco investimento no país, de pouca venda, produto. Nós vemos notícias aí de que esse ano o Brasil deve vender e produzir 26% ao menos de automóveis. Sabe quanto deve vender aqui no Acre? No máximo 1 ou 2% a mais. Não é 26% a menos. E por que isso? E a notícia que tu estás lendo? Vamos entender, e eu posso dizer isso porque eu tenho feito e tenho visitado o país inteiro em função da nossa confederação e tenho conversado do Rio Grande do Sul ao Pará, do Rio Grande do Norte a Manaus, a São Paulo, Rio de Janeiro. Nenhum estado, ninguém vai aqui colocar nenhuma cortina, está dizendo que isso não é uma realidade. O nosso economista Marcelo Solimeu, da Confederação, acaba de dar uma entrevista hoje de manhã falando de que o produto nosso, de que o comércio de São Paulo, pode baixar esse ano 6% a venda dele. É estúpido, muita coisa, isso não existe. Em compensação, o estado do Acre não tem isso. Por quê? Porque nós dependemos de funcionário público. O público do comércio do Acre, Narciso, é de funcionário público estadual, federal e municipal. E bolsistas. Isso é que forma o cliente do comércio do Acre. É evidente que nós não vamos falar em investimentos. Investimentos é uma coisa no Brasil e no Acre também. Agora, o nosso cliente, o cliente do comércio, o cliente de serviços, vamos dar nome de bares, restaurantes, serviço, cabeleireiro, tudo que faz movimentar a economia, esse cliente poucos estados têm como o Acre. Porque nós vivemos de salário de funcionário público. E, evidentemente, nós temos absoluta consciência de que o governo do Estado não vai atrasar o pagamento dos funcionários. É isso que mantém esse comércio com esse nível. Sim, é verdade. Até por esses dias aí, numa das pesquisas que o IFEPAC, lá no Instituto FEComércio de Pesquisas,
fez aí sobre o Dia dos Pais, apareceu uma situação interessante, não é? Quando é que você pretende, isso é da perspectiva do comércio em relação ao Dia dos Pais, que é uma data comemorativa do comércio e é ansiosa, né? As pessoas tratam isso aí com uma certa ansiedade, porque é a possibilidade de negociar e de vender. Então, uma das questões está exatamente essa, que tipo de situação, que tipo de venda você pretende fazer? Né? Então, o empresário, por seu lado, diz assim, olha, eu prefiro vender à vista. É óbvio, porque se ele vende a prazo, ele vai ter que passar no cartão, vai ter taxa bancária, taxa disso, daquilo. Para ele não é interessante. Por outro lado, o consumidor quer comprar parcelado no cartão de crédito, veja. Mas quando ele quer vender isso? Ele quer vender isso depois que o servidor público tiver recebido. As estratégias dele estão por aí. Então, bate certinho isso que o Mas Jorge aí comentou. mesmo que o funcionalismo público, tudo leva a crer que eles não terão reajuste salarial esse ano. Ora, Evidente. um processo de inflação alta, chegando quase ao segundo dígito, que nós vamos ter agora em 2015, chegando quase ao segundo dígito. O sujeito que é defasado aí, e seu salário que não é reajustado, mesmo assim vocês acham, continuam otimistas de que pode haver esse crescimento E mesmo, eu acrescentaria, Sim. com o aumento da carga tributária, com o aumento da carga que é tributária? repassado para o consumidor. Osmi, primeiro, nós que somos empresários, que vivemos de comércio, nós temos que ser otimistas todo dia. Você tem que abrir as portas todo dia. Particularmente no meu negócio, eu nem fecho as portas. Porque eu tenho hotéis e hotéis não fecham as portas. Mas quem vive de comércio tem que ser otimista. É evidente que nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo de dificuldades, é claro. Por quê? Porque o governo brasileiro não fez o que tinha que ser feito. Tudo, nós não aproveitamos o momento bom desses últimos 10 anos, 12 anos, para fazer a infraestrutura, né, Narciso, que nós precisamos para poder ter aproveitado o bom de exportações das commodities, da agricultura, de ferro, do produto que o Brasil produz como o maior do mundo. Ao contrário, nós aplicamos em que esse dinheiro? Aplicamos em aumento de salário? Vamos ver quanto custa, quanto é que o governo brasileiro paga de salários para os seus funcionários. Quanto custa o salário dos funcionários do estado do Acre? O que se escuta é que nós pagamos os melhores salários para professores, os melhores salários para a polícia, mais do que o estado de São Paulo. Mas isso reflete aonde? Nas compras dessas pessoas, no comércio local. Agora, dizer que isso vai se manter sem que o Brasil tenha um crescimento, é evidente que não. É evidente que não. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Aliás, essa... Pois não. Desculpa, o interessante é só complementando ainda, partindo até daquela questão inicial. Dados do IBGE, principalmente na pesquisa mensal do comércio, apontam que o Brasil, enquanto teve, especificamente do comércio, depois a gente pode até falar da atividade industrial que vai acabar refletindo. O comércio no Brasil teve uma queda considerável ao longo desses últimos meses. Isso aí já se pronunciava desde da pequena elevação do dólar já na metade do ano passado, aquela perspectiva de aumento da inflação, depois com o ajuste fiscal teve uma queda considerável. O mais interessante, entre março e abril desse ano, o comércio acreano cresceu 13,5%, volume de vendas no comércio, 13,5% em março, 15,5% em abril, deu uma diminuidazinha pequenininha de torno de 5% e se mantém positivo. Ele e o estado do Acre e o estado de Roraima são os que apresentaram resultados completamente fora da curva. Mas isso nada mais é do que o que eu acabei de dizer. Nós somos reflexo de um estado de funcionário público, onde nós não temos problema com indústrias que demitiram, nem agricultura, que teve safra ruim ou safra boa. A nossa safra aqui é dia 1º, dia 10 e dia 30, né? É dia 30, dia 10, que são as 3 safras do FPE e do FPM. Então essa é a realidade do estado do Acre, do estado de Roraima, do estado do Amapá. Agora, isso vai... O problema todo, Osmi, que eu entendo, Narciso, é que o país, ele está passando por dificuldades e o reflexo ainda não chegou aqui no Acre. Essa que é a realidade. Os estados fora do estado do Acre estão na situação de comércio, de venda, em situação muito piores do que a nossa. É público, nós estávamos conversando há pouco, a situação do próprio Rio Grande do Sul, a situação do estado de Sergipe, a situação do estado de Goiás, que são grandes estados, industrializados e agrícolas. Você permite que eu quebre a minha mudez? Pode, por favor. Até eu pensei que tu ia falar hoje. É. Eu pensei que tu ia falar hoje. É porque o convidado dele gosta de falar muito. Ô, Jorge,
e Egílio. Eu, em matéria de economia, é igual a esse copo. Meio cheio ou meio vazio? Meio cheio e meio vazio. Às vezes eu me considero meio inteligente, às vezes me considero meio burro. Mas eu vou citar aqui 2 ou 13 itens que eu anotei aqui, que por ironia ou capricho do destino, o que é para subir, cai. O que é para cair, sobe. Emprego, para subir, cai. Câmbio, para cair, sobe. Inflação, para cair, sobe. Dívida pública, para cair, sobe. Crescimento econômico, para crescer, para subir, desce. Juros, o maior do mundo. Carga tributária, a maior do mundo. Balança comercial, impetição de miséria. Aqui tem uma coisa que pouco se fala nela, mas para mim é o que mais prejudica este país, que se chama burocracia. Confiança na economia, lá embaixo. Credibilidade. Investimento. Nós somos um dos poucos países do mundo que só investimos em torno de 15, 16% do PIB. Infraestrutura cai nos pedaços. E tu estás otimista também, no Jorge? Não. Aí, aliado a isso, e esses problemas não serão resolvidos, há montante existindo uma crise política do tamanho do diabo. Aí o petrolão e o mensalão e agora o eletrolão. E o BNDESão. O BNDESão. O fundo de pensão. O fundo de pensão. Trazendo uma desconfiança e uma desesperança que leva a uma crise moral. Aí eu lhe pergunto, Jorge, porque quando o Arquibaldo lhe apresentou, ele foi muito econômico com o seu currículo, né? Porque, Arquibaldo, você está diante aqui do maior, mais antigo, até porque mais... ele não está pedindo emprego, né, Nascimento? Então não precisa dar um currículo, né? Currículo total, né? Boa. Eu pergunto, Jorge, não é de desanimar, não? Não. Com tudo isso não é de desanimar, não. Com tudo isso é para estar animado. Primeiro porque nós temos que entender que nós somos um país maior do que todos esses problemas que vocês falaram. É maior do que o buraco. Maior do que o buraco. Se não fosse maior do que o buraco, tudo isso que nós estamos vendo não existia. Quando nós falamos de maior escândalo, nós falamos de maior escândalo do mundo. Quando nós falamos de devolução de dinheiro surrupiado, nós falamos de maior devolução de dinheiro do mundo. Aí, Osmir e Narciso, só para mim completar o meu raciocínio, nós temos que entender que nós somos um país de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas significa que todo dia nós temos que produzir comida, bebida, roupa, automóvel, geladeira, televisão, casa, remédio para o Osmir, que já está um pouquinho mais idoso. Isso. E tudo isso produz riqueza. Narciso, eu acabo de vir de uma reunião, a segunda-feira passada, da Associação Comercial de São Paulo, onde nós recebemos lá, pela nossa confederação, um grupo de 50 empresários chineses, inclusive de uma cidade que nós fomos visitar aqui, um grupo de empresários do Acre, quando o governador Tião ainda era presidente do Senado, numa cidade onde existe uma das 800 ZPEs da China, e fomos lá visitar no intuito de ver como é que funcionava, além de ir para a maior feira de comércio que existe no mundo, que é em Guangzhou. Essa cidade chama Han, vou já lembrar. E ela está a 100 quilômetros de Guangzhou, onde nós fomos lá. Nós fomos daqui do Acre 78 empresários. Fizemos algumas entrevistas aqui e tudo mais. As pessoas foram, quem foi vai lembrar do que eu estou falando. Quantas ZPE já? Existe na China mais de 800
Funcionando. Funcionando, todas. Essa é uma das. Por que essa é uma das e por que nós fomos? Porque ela está, primeiro, localizada de frente do oceano, de frente de Hong Kong. De frente. Na frente do mar está Hong Kong. Dá meia hora de trem pela estrada de férrea. Ela está a meia hora da cidade onde foi um potentado português, lá na China. E ela está a meia hora da cidade da China, aonde produz essa brincadeira aqui, ó. O nosso iPhone, que o mundo inteiro usa, é fabricado da China. A empresa que fabrica isso aqui é dentro de uma cidade universitária. Tem 50 mil funcionários. Não falei 5 mil, falei 50 mil funcionários. Para te dizer o quê? Nós fomos lá, visitamos, fomos recebidos pelo prefeito, pelas entidades, por alguns empresários, visitamos durante um dia isso, voltamos para cá. O resultado dessa visita à China e desse local foi o entusiasmo do então governador que estava aqui, o Binho, e que conseguimos aprovar no final do governo do Lula a nossa ZPE. Beleza. Volto para São Paulo segunda-feira. A visita desses empresários que foram para São Paulo apresentar a sua ZPE, a grandiosidade do que eles são e do que eles produzem e a parceria que eles querem com quem? Com o Brasil. Eles não estão pensando no Brasil de hoje, que você listou aqui, que tem, eu vou dizer, pouco emprego, câmbio não sei o quê, inflação não sei o quê. Osmir, eles estão preocupados com o Brasil daqui 10 anos. Por quê? Isso já tem 6 anos que nós fomos lá. Só para me dar um número deles. Em 6 anos, essa ZPE da China cresceu 50 vezes. Eu estou falando 50 vezes. Foi implantado quando? Há 10 anos antes disso. 10 anos antes disso. Final dos anos 90. 10 anos antes da nossa ida lá. E a nossa ZPE? A nossa ZPE, nós não precisamos falar, nós estamos aqui com ela esperando que o primeiro empresário se apresente para se estabelecer lá dentro. Estamos falando do Brasil. Agora, o que eu quero dizer deles? O que eles confiam? Por que eles estão aqui no Brasil? Nós vimos o maior projeto do governo Dilma do segundo mandato, é um projeto de 50 bilhões de dólares, que é a ligação do Brasil com o Pacífico por uma estrada de ferro, financiada pelo governo chinês. Por que eles estão fazendo isso? Porque o Brasil é bonitinho? Porque o sol aqui é melhor do que o sol de lá? Não. Porque nós temos futuro. Agora, eu concordo, Narciso, tudo isso que está dizendo é hoje. O Brasil, um país, não pode ser pensado no hoje. O Estado não pode ser pensado no hoje. Nós temos que pensar amanhã. Quando você fez essa televisão aqui, você não pensava que com 2 anos tu ia pagá-la. Mas Jorge... Nós temos que ter tempo. Nós temos que funcionar. Jorge, o que nos preocupa... O que me preocupa particularmente, daí minha decepção, o garoto, é porque tudo isso, para tudo isso acontecer, e você está falando da China, e a China é um exemplo. É. A China, enquanto perseguiu a cartilha de Marx, vivia de passar fome. Aí veio um cidadão chamado Deng Xiaoping e disse, vamos mudar tudo isso, e mudou. Porque a China, há 30 anos atrás... A economia era menor do que o Brasil. Lá no Nordeste, quando o caboclo queria mandar um ir para o inferno, tanto dizia, vá para a China como vá para o inferno, que era a mesma coisa. Verdade. E hoje a China desponta, em 30 anos, como a segunda potência econômica mundial, ameaçando a primeira. É o maior credor dos Estados Unidos. O maior credor, com 3 trilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. Agora, o grande problema nosso, Jorge, é quando eu estava lendo há pouco tempo, o nosso Congresso Nacional está votando hoje o primeiro item da pauta bomba.
Pois é, Marcelo. Deixa eu concluir, Osmir. Tu gosta de me atrapalhar? Poxa. Isso é que é um programa bom. É. Essa intimidade que a gente tem Não, com os viu, entrevistados. Jorge? Estamos conversando há quanto tempo Então, aí? acontece o seguinte, O Galão você, aqui doidinho para dar um... nós politicamente dormimos no louros de vitórias Verdade, parciais. Concordo. Qual foi o grande feito do governo Fernando Henrique Cardoso? O real. Corrigiu a inflação. Corrigiu um dos 15 itens que eu anotei aqui. Aí precisava vir uma reforma tributária por trás, Política. deveria ter uma reforma política por trás para sustentar esta economia. Só que o Plano Real lhe deu uma reeleição, Acabou. Acomodou-se. aí todo mundo se acomodou. E a economia, você sabe que o remédio que cura um mal tem um efeito colateral contrário para outro mal. Com certeza. E a partir daí, nós chegamos na situação que chegamos. E agora sim, Jorge, você fique na certeza que agora nós temos que fazer uma prestação de Eu não contas. tenho A dúvida. sociedade Eu brasileira não tenho dúvida. ou faz agora, É. ou então a crise Aí é institucional. o buraco fica maior do que a crise. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.